gente! Bem-vindos a mais um Womancast. Esse programa, esse podcast que eu tanto amo, junto com essa mulherada que tem vindo aqui. Gente, muitas histórias, né? Espero que vocês estejam gostando dos episódios do Womancast, porque cada semana a gente se surpreende com uma história, com uma mulher. E hoje, gente, eu trouxe uma mulher muito especial, tá? Pro Womancast. Ela, né, maravilhosa. Ela vai contar a história dela e, assim, vai ser uma história que eu acho que muita gente vai se inspirar. Ou se você até tá com dúvida aí na sua casa do que fazer, com medo de tentar, hoje será um grande dia. Porque hoje eu tô aqui com ela, Monique Meroto, dermopigmentadora, maravilhosa. Gente, ela realmente tinha que estar aqui hoje, tá? Porque a história dela realmente, assim, é inacreditável. Tudo que tem acontecido na vida dela a partir de quando ela teve um posicionamento de virar. Eu posso dizer que ela é empreendedora, porque agora ela também é educadora, né? Sim. Tô aqui com ela, maravilhosa. Obrigada amiga, por ter vindo. Obrigada por por estar aqui, contar a tua história. Vamos impulsionar mais mulheres. Muitas mulheres, né? Sim. Vai ser, vocês vão, fiquem de olho que vai ser realmente, assim, ela tinha que estar aqui, gente, porque, assim, uma história como a dela inspira muitas mulheres, muita gente aí que tá sentado, tá com medo de tentar, então vocês vão ver. Primeiro eu vou falar, ela que nasceu aqui em Teresópolis, é de Pessegueiro, ela vai contar um pouquinho que eu não sei, né? Mas ela vai contar um pouquinho de Pessegueiros, tá, gente? Vai contar um pouquinho da história dela. Eu quero saber também, porque eu nunca perguntei. Como foi tua infância? Eu sou muito reservada, né? Você sabe. Então, sou daqui, né? Nascida e criada aqui. Morei um tempo em São Paulo, mas foram poucos meses. Mas a minha infância... Pequenininha? Foi... Não, depois já de casada, passei um tempo lá. Mas a minha infância foi aqui, foi no interior, né? Em Pessegueiros. Com meus avós, eu fui criada mais pela minha mãe, eu não tinha muito contato com meu pai. Então eu sou a caçula de 3, né? Eu tenho uma irmã e um irmão mais velhos. E eu sempre via a minha mãe trabalhando muito, muito. Então aquilo pra mim, eu sempre tive em mente que eu tinha que fazer algo que deixasse a minha mãe mais feliz, que pudesse trazer um pouco de orgulho pra ela, porque eu sempre via ela fazendo muito pela gente. E aí a minha infância ali não foi fácil. Foi sempre muito simples. Tua mãe criava vocês sozinha? Sempre criou a gente sozinha. Ela fazia faxina, fazia unha pra fora e sempre foi nessa correria. Apesar de não ser uma infância assim, muito abundante de coisas, né? De viajar, de lugares, nada assim, a gente sempre foi muito feliz, com pequenas coisas. E eu sempre me diverti muito. Não que eu não visse as dificuldades, mas eu sempre me diverti muito, porque aquilo ali era o meu mundo e eu estava feliz ali com elas, né? E com a criação também, com meus avós, eles em volta ajudavam muito a minha mãe e sempre foi muito amor, assim. Então eu nunca senti falta de nada material, porque eles sempre davam tudo que a gente precisava, por mais que não fosse algo muito maravilhoso, mas o que eles davam pra gente já era o amor que a gente precisava, já supria isso. Então eu cresci nesse lar de simplicidade, mas com muito amor. E sempre me alegrando muito com as pequenas conquistas. Eu lembro que uma época a gente morava na garagem do meu avô. Sério? A gente precisou sair de uma casa que a gente morava de aluguel, fomos pro interior novamente. E aí a gente ficou morando na garagem do meu avô, eu, minha mãe e a minha irmã. E aí a gente usou uma lona como parede para fechar a garagem, né? E aí colocamos um guarda-roupa, cama, uma cômoda e as coisas de cozinha ficavam na varanda. E aí, olhando hoje, me parece desesperador. Mas naquela época era muito divertido, era engraçado. E assim, eu não queria mais nada do que aquilo, porque aquilo pra mim já era o suficiente, estar com elas e ver elas ali e estar perto de todo mundo. Então assim, as dificuldades pra mim nunca foram desesperadoras. Eu sempre tentei me divertir ao máximo. E a minha mãe sempre com muito amor cercando a gente para que a gente não sentisse falta de nada.
E falando ainda disso, teve uma noite de uma tempestade que a lona empurrou o guarda-roupa, então eu lembro da gente, segurando o guarda-roupa e assim, contando hoje, parece muito caótico, mas na época não era, gente. Era engraçado. Era engraçado e assim, eu era feliz ali. Eu era muito feliz ali. Então isso sempre me deu muito gás, assim, para nunca reclamar, para sempre agradecer as pequenas coisas, vendo a minha mãe conquistando as pequenas coisinhas. Depois dali a gente foi morar numa casa de aluguel no centro da cidade. Aqui em Terê? Aqui em Terê ainda. E minha mãe fazendo unha e faxina, só. Sustentando eu, minha irmã. O meu irmão nessa época morava com a avó paterna dele, porque ele perdeu o pai cedo, então ele acabou ficando uma parte da infância dele com eles. E assim, eu lembro das pequenas coisas reais, assim, da minha mãe de chegar um dia em casa e aí meu irmão, no primeiro emprego dele, ele comprou uma mesa de madeira pra minha mãe. Sério? Então eu cheguei um dia da escola e tinha uma mesa lá e eu falei, nossa, tem uma mesa. Que coisa mais linda! E eu muito feliz, assim, por tudo, pelas pequenas coisas. Então isso sempre me deu muita força. Porque eu entendi que não é sobre dinheiro, não é sobre a etiqueta que estava na minha roupa, não era a maneira que eu ia andar, mas era o amor que eu ia cultivar ali em tudo que eu fizesse. Eu tenho certeza que foi isso que me deu base para tudo que eu sou hoje. Minha mãe, minha irmã, meu irmão, né? Eu falei que eu não ia chorar, gente. Não tem como, né? A gente olhar para trás, ver a nossa história. Hoje a gente já tava falando pra Hudson, a gente tava vindo andando e eu falei... Caraca, amor, a gente veio tipo, do zero, ainda tem muita coisa que a gente quer construir. Mas eu vim com ele depois da obra e vim falando assim, caraca, a gente veio muito do zero. E assim, veio um flash de tudo que eu já passei com audição de dificuldade. Sim. E eu acho que foi exatamente, porque assim, lá em casa tinha muita fartura de comida. Meu pai tinha muita fartura de comida. Mas a gente não tinha roupa. A gente só ganhava roupa uma vez no ano. Então, assim, tinha comida sempre. Meu pai sempre fazia questão, mas roupa era uma vez no ano. Então, assim, brinquedo nunca. Mas a gente era extremamente feliz. É isso, é sobre isso. Entendeu? Eu fui muito feliz na minha infância. Assim, eu brinquei muito com os meus primos. Foi uma infância bem legal. E eu acho assim... a gente, quando passa por essas coisas, eu acho que a gente cresce muito mais agradecendo do que reclamar, né? Muito. Porque a gente sabe que a gente já passou. Hoje eu fico pensando, sabe, se eu não tivesse, de repente, vindo de uma família tão simples, de não ter quase nada, assim, de luxo, etiqueta, essas coisas, meu pai mandava minha tia costurar nossas roupas. Então, assim, eu não teria passado o que eu passei com o Hudson até, porque, assim, o Hudson nunca tinha passado nada na vida. E quando a gente foi morar junto, eu fiquei lembrando muito, hoje. Né? Eu fiquei lembrando hoje, a gente na Tijuca, a gente não tinha nem móvel. Mas eu falei, não, nós vamos, porque a gente tem que ver a nossa vida. Então é sobre isso, né? A gente acaba ganhando uma garra, uma força ali, que você não tem limitação. Você entende que depois do que a gente passa, não tem mais nada que segure, gente. Não tem. Então, assim, são experiências que levam a gente a um nível de força que a gente acha que não tem. Até começar a passar certas situações, né? E minha mãe separou do meu pai muito cedo, então não tive convívio, mas a minha mãe sempre incentivou muito que eu estivesse presente com o meu pai. Então, Sério? todas as férias eu ia, passava as férias com meu pai. A minha irmã não gostava muito, mas eu amava. E assim, meu pai nunca ajudou em nada, mas sempre foi meu herói. Por quê? Porque minha mãe falava que ele era o meu pai. Minha mãe incentivou o amor ali, que independente do que ele fez e do que ele não fez. Então... essa criação também dela, essa força dela, hoje eu carreguei por muito tempo também cuidando da minha filha, sozinha, né? Depois de um tempo eu entendi como a minha parte masculina era muito presente e isso até me prejudicou durante um tempo até eu começar a entender que eu precisava diluir isso e colocar cada coisa no seu lugar, né? Porque eu via minha mãe sendo tudo. Então isso por um tempo até... foi muito bom, mas dentro do meu casamento, numa época, não foi tão bom assim. A gente acaba tomando a rédea de tudo, né?
Mas tudo isso faz parte de uma infância não de dificuldade de passar fome, nada disso, mas de simplicidade, que fortaleceu a gente para ser quem a gente é hoje. Eu agradeço muito tudo que minha mãe fez. E, assim, uma das coisas que eu lembro, assim, com clareza é que todo ano, todo início de ano, ela levava a gente numa papelaria que tinha na reta pra gente escolher os materiais. E, assim, ela dava o melhor dela. Ela deixava a gente escolher. Quando era muito caro, ela falava. Mas ela deixava a gente escolher tudo. E eu acho que aquele momento ali pra ela também era tudo que ela podia. Papai fazia nós entregar panfleto pra ganhar de bolo fofo. Quem lembra, tadinho, de bolo fofo? 9, 8 anos de idade, papai fazia a gente pra rua. Gente, ai, amiga, porque meu pai era muito amigo de bolo fofo. Ele deu material pra gente todos os anos, mas a gente não podia escolher. Tá vendo? Outra coisa, eu chego na pelaria com as crianças, eu deixo eles levar tudo. É feio, né, gente? Mas assim, cara, era uma coisa assim, eu nunca tive fichário, eu nunca tive nada. Né? Porque bolo fofo, todo mundo vai lembrar, quem vê aqui foi antigo, né? Porque foi político, ele era muito amigo do meu pai. Então ele sempre via candidato a vereador e todos os anos ele dava material escolar pra gente. A gente ficava ansioso pra receber, né? Mas assim, não era a mesma coisa, mas a gente tinha que trabalhar, tá? Entregar panfleto, santinho, sabe? Eu não sabia nem o que ele ia fazer pela cidade. Tão pequenininha já tendo que trabalhar, tá aí a tua raiz. É verdade, trabalhar. Agora, gente, ó, amiga, a gente vai pro comercial muito rápido, mas a gente já volta pra continuar esse papo, que o próximo papo, ela vai falar de quando ela foi mãe. Já voltamos. Já voltamos bem rapidinho. E ó, pra você que chegou agora, tô aqui com ela, Monique Meroto, dermomicropigmentadora. De muito sucesso, ó, gente, eu vou falar. E no final eu termino de falar umas coisinhas aqui que eu também não vou ficar. Mas assim, no final eu falo, entregando tudo, vou deixar pro final. Mas ela que hoje é um sucesso, gente. Ela é um sucesso, por isso que ela tá aqui, né? Mas me conta, amiga, e aí? Você engravidou cedo, né? Pois é. Mas foi na tua adolescência? Foi. Conta, como é que foi isso? Contrário dos meus irmãos, eu nunca gostei de estudar, gente. Sério? Ignore, vocês fingem que não ouviram essa parte, tá? Eu nunca gostei de estudar. Então, assim, eu queria ir pra escola pra zoar, pra brincar e pra qualquer coisa, menos estudar. E aí, nisso, comecei de namorico na escola e tal, comecei a namorar. Minha mãe, tive que contar, né? Minha mãe sabia, não concordava muito, mas também não proibia. Minha mãe sempre foi muito de conversar. Minha irmã também sempre me deram bons exemplos. Gente, não foram elas, tá? E aí, eu engravidei com 15 anos. E aí foi aquele baque pra todo mundo. Mas namorava firme? Namorava. Foi aquele baque pra todo mundo, ninguém esperava e tal. Mas Deus meio ovelha sabia. negra? Tu era meio ovelha negra? Não, mas Aquela assim... que dava trabalhão? Não dava trabalhão. Namorava firme e tranquilo aquilo ali. Mas eu acho que vai também daquela parte masculina que faltou lá. Então, assim, eu acabei me apaixonando muito rápido, né? E me entregando muito rápido. Pra mim ia ser o homem da minha vida a vida inteira. Jesus, misericórdia. Aí, engravidei com 15 anos. E aí a minha mãe levou um susto. Todo mundo levou um susto, né? E como é que vai ser agora? Todo mundo... Eu que contei. E realmente foi um susto pra elas. Mas, porque todo mundo faz planos, né? Minha irmã, como mais velha que eu, meus irmãos, faziam planos pra mim, pro meu futuro, pra minha vida. Porque tu era caçula. E ali, e os olhos viravam pra mim, né? E ali, naquele momento, eu quebrei tudo que eles tinham planejado. Mas Deus sabia que eu precisava dela. E aí, a Maria veio
como um divisor de águas, Mas assim. aí tu parou de estudar ou não? Tive que parar de estudar, eu estudava no Higino, né, na época. Parei de estudar, só voltei muito tempo depois. Sério? E Mas a por que distância você acha também. que foi assim? Porque você precisou realmente, porque você não tinha que tomar as contas? Ou porque, sei lá, já juntou tudo, não gostava? Juntou tudo, assim. E, na verdade, o primeiro momento ali, o que a gente pensa? Como que eu vou pra escola com um barrigão desse, né? Então, o primeiro momento mais é esse 15 pensamento. anos, Com né? 15 anos, eu era uma criança. E assim, a primeira coisa que você escuta é o julgamento. Você nunca vai escutar o apoio primeiro. Sempre vai ser o dedo apontado primeiro. Então, naquele momento, eu só não queria passar pelo constrangimento de estar ali na escola e ouvir os professores falando e tal. E aí parei de estudar, aí tive a Maria. Minha mãe sempre foi tudo o apoio que a gente precisava para tudo. O pai dela não foi muito presente. Sério? Aí vocês logo separaram? Logo separamos. Não acredito. Graças a Deus. Logo separamos. E aí eu consegui dar continuidade. Foi aí que eu consegui dar um alavanque mesmo pra minha vida. Eu não tinha com quem deixar ela, mas eu tinha que tirar dinheiro de algum lugar. Minha mãe não podia, né, ficar sustentando aquela situação. E aí, a minha irmã já trabalhava numa loja da cidade, e aí eu trabalhei alguns anos, né, final de ano, como freelance, né? E novinha, né? Novinha, muito novinha, 16, 17 anos, trabalhei no comércio só no final de ano, que eu pagava uma tia minha pra ficar com ela, pra eu poder trabalhar. Depois eu fui fazer faxina na casa do dono dessa loja, fiquei um tempo fazendo faxina, lavava roupa pra fora, eu me virava, amiga. Sério? Me virava, não tinha vergonha de nada. Dava um jeito, né? Ela muito pequenininha, até eu conseguir colocar ela numa creche. E aí eu consegui colocar numa creche pública e fui trabalhar no comércio. Aí já tinha quantos anos? 19? Aí eu já tinha 18 para 19 anos. E aí eu fui trabalhar no comércio, né? Porque, infelizmente, a gente tem que admitir que o Teresópolis tem uma falta e uma falha de preparação para atendimento mesmo. Você entra nas lojas e você não vê isso. Mas por quê? Porque as crianças acabam de se formar crianças, né? Acabam de se formar, ainda não tem ainda preparação para entrar numa faculdade, não tem maturidade, vão procurar serviço onde? No comércio. E não tem preparação para aquilo. E eu fui uma dessas, né? Fui trabalhar no comércio, numa lojinha de biju, E aí ali eu consegui ter um dinheirinho já para ajudar mais nas coisas dela e trabalhar para ajudar ela. E quem pegava na creche pra tu? Às vezes era meu sogro, às vezes era minha mãe. O avô, então os avós dela eram bons? Os avós dela ainda eram presentes nessa época, nessa fase. Pegavam pra mim, teve até uma vez que a gente não conseguiu combinar direito e a gente esqueceu ela lá. Ai, que pecado! E ela lembra disso, pequenininha. Ai, que pecado! Foi um trauma tão grande que ela lembra disso. Eu lembro que eu cheguei na escola esbaforida quando me ligaram pra loja que eu trabalhava. Eu cheguei lá esbaforida, apavorada. Não, gente, e ela até sentadinha, sozinha. Assim, ai, que pecado. Sozinha, cara, que pecado. Então são coisas que, né, tadinha, ela teve que passar. E aí, nesse decorrer do tempo, trabalhei ali, depois eu fui trabalhar em outra loja, numa sapataria, e eu já conseguia mais manter ela sem... Claro, contava com a minha mãe, morava com a minha mãe, sempre morei com a minha mãe, mas eu conseguia ajudar e dar uma condição melhor para ela, né? Aí fui trabalhar no shopping, uma loja que a gente adorava, que era uma loja de criança, onde eu aprendi muito. As meninas que já estavam lá, que tinham mais experiência, me ajudaram muito. Eu evoluí muito como pessoa e também profissionalmente. E aí de lá eu fui trabalhar num escritório que era aqui, ela já grandinha, que era aqui no APA mesmo, aqui nesse prédio. E aí ali eu tive mais contato com algumas coisas que eu de longe já gostava, mas que não era muito meu mundo. Moda, beleza, de andar mais arrumada, eu era obrigada a andar mais arrumadinha, me maquiar e ver revista de moda, essas coisas. E isso aflorou a Monique, que sempre esteve aqui, mas por um momento teve que ficar adormecida para dar conta de tudo, né? E a gente acaba mesmo deixando para trás quem a gente é para suprir as necessidades do momento. Isso é normal, né?
O quê? E aí ali eu descobri que eu gostava de várias coisas, né? Descobri que eu sempre fui muito vaidosa, sempre fui muito desinibida, não exibida, mas desinibida, não tinha problema de adorava ser fotografada. Eu era exibida e desinibida. Muito bom! Muito bom, eu gostava muito de ser fotografada e aí eu vivi um pouco disso nesse tempo, trabalhando nesse escritório. Foi onde eu conheci a Sabrina, você conhece, uma grande inspiração. É um escritório de ternos. Ah, eu sei qual é. E aí eu conheci a Sabrina. Pra eles? Não, mas eu via eles fazendo isso, né? Então, pra mim, aquilo ali aflorou várias coisas. E foi onde eu conheci a Sabrina e a Edjane, e a Sabrina, assim, foi pra mim, assim, uma virada de chave. Ela abriu minha cabeça de uma maneira que eu não sei explicar. A partir dali, eu já era outra pessoa. E aí comecei já a me ver diferente. Comecei já a me enxergar, não aquela mãe que tinha que trabalhar, se matar pra suprir necessidade. Não, mas aquela mulher que tinha valor e que poderia muito mais que aquilo. E aí, ali, as coisas começaram a melhorar e eu comecei já a me vestir melhor. Se olhar, né? Me na olhar, verdade, né? porque até então eu não tinha esse tempo. O único foco era tua filha. Exatamente, mais nada, era minha filha, era não dar mais tanto trabalho para minha mãe, enquanto eu já estava dando. E ali foi realmente um divisor de águas, eu agradeço muito, aprendi muito ali. Mas eu mesmo assim não era feliz, não era aquilo que eu ia levar para a vida, eu sabia que não era, né? E em algum momento eu sabia que aquilo ia acabar. E aí eu comecei a procurar outras coisas que eu gostasse mais, né? Então, assim, as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, nossa, a maquiagem tá bonita hoje. Nossa, a sobrancelha tá linda. Nossa, então, assim, a partir desse momento eu comecei a me olhar muito e me cuidar muito, né? E as pessoas reparavam isso. E reparam, gente. Reparam, as pessoas reparam. Você muda por dentro, você começa a florescer por fora de uma maneira que a gente não sabe explicar. São coisas que hoje eu falo para as minhas alunas que eu não sei ensinar isso, porque elas têm que descobrir, né? E eu fui descobrindo isso com o tempo e claro, com o ambiente que eu vivia que me ajudou muito, né? E aí, depois disso, eu voltei para o comércio da cidade. Fiquei um tempo trabalhando Aí conheci meu futuro marido, né? Meu marido hoje. Aonde que tu conheceu ele? Ele trabalhava no shopping. Eu já não trabalhava mais no shopping, eu trabalhava nesse escritório e conheci ele passando no shopping, assim. Ele trabalhava no shopping olhando vitrine. Sério? De segurança? Não, numa loja de vendedor. Sério? Vitor vendedor? Pois é, ele é muito vendedor, ele me vende se deixar, você não tem noção. E aí eu conheci ele, e aí a gente namorou, foi muito rápido, menos de um ano a gente já estava morando junto, aí foi aquela velha história, foi aquilo que você falou de Hudson. Quando a gente foi morar junto, a gente dormia num colchão inflável. A única coisa que tinha na nossa casa montada era o quarto de Maria, que era a única coisa que a gente... Não, o quarto dela tem que ter. Então ela tinha cama, guarda-roupa, tinha tudo. E a nossa cama era um colchão inflável. E ali eu me vi tendo que começar do zero de novo. Mas sem perder aquela mulher que eu era, né? Eu já consegui olhar pra mim e ver o valor que tinha ali. Tinha, né? Exatamente. Foi por isso até que a gente consegue ter um relacionamento saudável quando a gente consegue enxergar quem a gente é. Não refletindo a felicidade só no outro, mas se dando valor também, se enxergando, né? E aí a gente namorou um pouquinho, casou. E aí veio o casamento, eu queria casar de noiva. Sério? Tu casou de noiva? Casei de noiva 2 vezes. 2 vezes. E aí foi muito legal, assim, foi um sonho mesmo, porque aí realmente existia amor. Você tava casando com a pessoa que você... Eu tava casando com a pessoa que eu escolhi de verdade, porque... Não foi uma imaturidade, Não foi um impulso, não foi uma necessidade sentimental, assim, eu realmente escolhi ele. E foi a melhor escolha, graças a Deus. E a gente começou a estruturar ali a nossa família. Ele sempre me apoiou muito, muito, assim, tudo. E aí a gente morou de aluguel, fomos construindo nossas coisas, trabalhando e tal. Ele ficou um tempo desempregado, foi uma fase muito difícil,
mas foi uma das fases que a gente mais se aproximou, porque aí de novo eu vivo aquilo que eu vivi na infância. Não era o dinheiro que fazia a diferença ali, era a nossa união. Às vezes a gente estava feliz sentado no colchão inflável, eu e ele, Maria, comendo pipoca, numa televisão de caixotinho ainda, e aquilo ali era o suficiente pra gente. Então eu sempre entendi que nunca foi pelo dinheiro. Eu vivi isso na infância e vivi depois no começo da minha vida de casada, né? Até a gente conseguir ter uma estrutura melhor. E aí, dali, passei em alguns lugares ainda, trabalhei em algumas lojas ainda, mas eu nunca estive satisfeita. Nunca reclamei, nunca fui de reclamar, sabe? Mas ainda precisava encontrar algo, Precisava encontrar né? alguma coisa, mas eu nunca reclamei porque eu nunca achei justo com quem estava me dando oportunidade. Então, eu sempre fazia o melhor. Apesar de não gostar, eu sempre fui péssima em venda. Gente, eu sou péssima, não me pede para vender nada, não me pede para vender o meu serviço. Eu não vendo o serviço, eu entrego aquilo que a pessoa espera. Agora, se eu tiver que forçar a vender alguma coisa, esquece. Então, assim, sempre foi uma coisa horrível, né? E aí, eu nunca reclamei por isso, porque eu sempre entendi que aquilo ali era uma oportunidade, porque quem estava abrindo as portas para mim, tanto esforço teve para ter aquele lugar. Então, é verdade. Eu sempre tive muito isso ciente em mim. Tanto que quando eu cheguei para você, eu sempre falei, eu me admiro a sua história, me conectei com a sua história e por isso cheguei. Eu tenho certeza que foi por isso. Porque eu honro aquele lugar, então por isso que eu cheguei até você. Então eu sempre fui assim, sabe? Apesar de não amar o que eu fazia com gosto, para não envergonhar quem Amar, tava não fazer o que ama não significa que a gente não possa fazer com amor. Não, de maneira alguma, de maneira alguma. É não era o melhor vendedora, nunca fui, mas assim, eu fazia o que eu podia ali, né? E aí eu entrei numa empresa muito boa da cidade. Como eu falei, eu sempre fui de agir, muito menos de planejar. E né? aí ela só vai contar no próximo bloco, porque a gente precisa chamar os comerciais. E no próximo bloco vocês vão saber como começou isso tudo, gente. Eu falo que ela é um furacão porque vocês vão ver que em muito pouco espaço de tempo ela virou e se tornou quem ela é hoje, tá? A gente já volta. Voltamos, foi bem rápido e hoje eu estou com ela aqui, Monique Meroto. Gente, quer fazer uma sobrancelha e não sentir dor? Vocês vão achar que é impossível, né? Pois eu digo que é possível, porque ela arrasa. Em tudo que ela faz, ela arrasa, porque ela é um furacão. E aí, me fala. E aí, gente, ó, agora vai chegar nessa parte. Mulheres, entendam uma coisa, a gente pode tudo. Desde que a gente queira, desde que a gente se disponha a fazer... Não importa. Onde a gente quiser chegar, a gente vai chegar. Primeiro que a gente já nasceu especial. Nós somos mulheres, né? Então a gente nasceu mais forte, a gente aguenta mais dores, mais pancadas da vida. Então, ó, esquece. A gente é o que a gente quiser ser. Sim, me fala. com certeza. E aí, você trabalhou nesse último lugar. Pois é, e aí, desde que eu conheci a Sabrina, ela sempre me falou muito de me conhecer. De conhecer quem eu era, de conhecer as coisas que eu gostava. Ela sempre me impulsionou muito a isso. E aí, quando você entra nesse mundo do autoconhecimento, é sem volta, né? E isso abre um leque, você começa a enxergar o mundo, nossa, realmente, o sol brilha para todo mundo e isso é muito real. E aí, quando eu entrei nessa empresa, eu fiquei um mês, mais ou menos, desempregada de um para o outro. E aí, minha irmã já trabalhava nessa empresa e eu conhecia o dono porque eu cuidava do meu sobrinho por um tempo e ela trabalhava lá, então, enfim. E aí, eu desempregada, peguei o Facebook na cara de pau e mandei mensagem para ele, para o dono, proprietário da empresa.
Falei que eu precisava de uma oportunidade, que eu precisava trabalhar, se por acaso houvesse alguma vaga, se a gente poderia conversar na cara de pau. E aí ele me respondeu muito solícito e no momento não temos e tal, mas deixe seu currículo, a gente vai conversar e tal. Não passou muito tempo, eu já soube que estava tendo uma vaga lá. Fui lá e levei meu currículo. De uma seleção de 5 pessoas, eu fui a única aprovada. Então, assim, logo vem a parte de ser tímida, o que eu não sou, gente. Não sou nem um pouco. Então, eu acabei me destacando nesse treinamento que selecionava uma pessoa e eu consegui a vaga. Mas era para venda, gente. Ou pior, era para televenda. Meu Deus! Amiga, eu ficava pensando assim, gente, se eu já não vendo olhando pra pessoa, não telefone. Mas eu vou ter que me virar. E aí era muito engraçado, porque era uma sala com um monte de gente. E a gente tinha que ligar para as pessoas. Televenda? Você ligava? A gente ligava para os clientes já cadastrados na empresa, né? E aí era uma sala com algumas pessoas. E assim, eu era que mais ria, que mais brincava, qualquer coisa, menos vender. Ai, gente, que vergonha. Porque, gente, não adiantava, ali não era o meu lugar, cara. E aí eles me botaram pro chão de loja pra eu tentar vender ali. Meta? Não consegui, bater uma. Eu ficava batendo papo com os clientes, eu ajudava todo mundo com qualquer coisa, menos de vender, não adianta, gente. E assim, eles acabaram entendendo que, por mais que eles precisassem de uma vendedora, eu era muito sincera, a gente não conseguia, fazer o quê? Você só era do relacionamento. Exatamente, eles chegaram até uma época a tentar inventar uma nova função de uma pessoa que ficasse no centro de loja, fazendo essa ajuda, né, dando essa ajuda. E aí talvez essa pessoa seria eu, mas não rolou a nova função. E aí eles me colocaram em uma outra loja deles, que é parte de gesso acartonado. E aí eu fui ser caixa e vendedora ali também. Então eu acabava unindo 2 funções que era um pouco mais eclético para mim, eu gostava mais, né? Mas ali eu já estava pensando numa coisa além. Ali eu já pensava em alguma coisa que realmente demonstrasse quem eu era. Porque eu trabalhava, 90% dos funcionários lá, onde eu estava, no ambiente que eu estava, que não era o escritório, eram homens. Então, assim, eu não podia... Se eu botasse um batom, eles riam da minha cara. Se eu botasse um brinco diferente, eles riam da minha cara. Eles não perdoavam, tá? Então, eu acabei ficando muito fechada ali, né? Não podia ser mais quem eu comecei a descobrir que eu era. E aí, eu comecei a procurar alguns cursos que me interessassem. De repente, esse foi a chave. Essa foi a chave. Tipo assim, vou deixar você se perder um pouco pra você ver que era aquilo. Exatamente. E assim, não estar naquele lugar mentalmente me incomodou muito. Porque eu falei, gente, não é possível, a vida não pode ser só isso. Eu vou ficar aqui embromando, enrolando até me aposentar. E a gente vê muito isso, né, amiga? As pessoas insatisfeitas, as pessoas realmente não são felizes, elas vivem pelo domingo para na segunda começar a reclamar de novo para chegar na sexta. Ai, que horror, né? Gente, não pode ser só isso. E aquilo me incomodava muito. E aí eu comecei a procurar alguns cursos, mas na época não tinha como investir um valor alto, né, em alguma coisa. E aí fui ver um cursinho de sobrancelha. E aí tinha um valor de inscrição para dar, e eu cheguei em casa e falei, fui ver, legal e tal, mas não tem um valor de inscrição, não vou fazer. E aí minha filha pegou esse valor emprestado com a minha mãe, foi lá e fez a minha inscrição. Então, assim, aquele momento ali eu falei, agora ou vai ou racha, vai ter que dar. E aí, era um curso de sobrancelha. Era o curso de design de sobrancelha, sim, aqui em Teresópolis. E aí eu tive que me desdobrar, porque eram alguns sábados eu trabalhava e outros não. Então eu tive que conseguir lá no trabalho fazer essa troca para estar no curso nos horários que eu precisava. Mas eles sempre foram muito solícitos, sempre foram muito amorosos comigo. É uma empresa que eu agradeço muito o meu crescimento lá. E aí eu comecei a fazer o curso e quando eu já entrei assim, não tem chance de dar errado. Não pode dar errado. Se não der por esse caminho, vai ser por outro. Mas esse vai ser o ponto. Então, eu nunca me dei chance de voltar atrás. A partir do momento que eu iniciei, eu falei, vai dar certo. Não sei como, mas vai dar.
E aí eu me dediquei muito nesse curso, sempre me dediquei muito. Eu saía do curso, chegava em casa, a minha apostila é toda rabiscada, tem vários cadernos de estudo, porque eu ia buscar na internet e em outros lugares aquilo que eu não aprendia lá, que eu não achava, era muito bom, mas ainda não era o suficiente para mim. Então eu me destaquei muito no curso. E aí, com 2 meses de formada no curso, a proprietária da escola me chamou para dar aula. Então, Sério? assim, eu não tinha nem cliente. Eu não tinha cliente ainda. Eu tinha acabado de me formar, eu atendia em casa às vezes. Mas eu me destaquei tanto que ela viu em mim ali o brilho para formar outras pessoas. E eu lembro até hoje, minha primeira turma, quando eu entrei para dar... Então você já tinha dado aula. Exatamente, eu já tinha dado. Eu falo para as minhas alunas que eu comecei dando aula, eu não comecei fazendo sobrancelha, porque foi muito pouquinho tempo de experiência. Com 2 meses só, eu já estava em sala. E eu lembro que a minha primeira turma, quando eu entrei, que eu vi aquelas pessoas lá, eram 6 pessoas na época, eu falei, é isso que eu quero fazer. É isso que eu nasci para fazer. Agora eu descobri o que eu quero fazer. E até a gente conversando esses dias, né, eu falei pra você, um dia eu vou fazer só isso. E eu tenho certeza que eu vou fazer só isso. Não sei como, porque eu não sou de planejar. Eu sei qual é o ponto. Mas eu sei que vai acontecer. E aquilo ali, gente, foi assim, uma felicidade. Eu entrava naquela sala, entregava tudo que eu tinha. E me preparar para preparar eles me fez crescer muito. Porque não era só entregar técnica, é o que eu falo hoje nas minhas aulas. Não adianta você entregar um livro com um monte de coisa ensinando como fazer. Se a pessoa não entender que ela é capaz de fazer, ela pode ter todas as ferramentas do mundo que ela não vai executar. Então eu precisava me preparar mentalmente e, claro, tecnicamente para entregar o melhor para eles. E foi o meu tempo de crescimento, assim. E eu falei, realmente agora eu já posso, né, alavancar sem precisar de estar presa a nada, né? E aí trabalhei por um tempo, meio período ainda nessa empresa, eles me deram ainda essa oportunidade de ficar. Aluguei uma salinha dentro da escola, montei uma sala linda dentro dessa escola para atender e dar aula, né? E aí eu saí da empresa. E aí fiquei 100% na sobrancelha. Com 3 meses de sala, a escola mudou de endereço. E eu não queria ir para o endereço onde eles estavam. Sério? É onde eles iam, né? E eu falei, não vou, não quero, não gostei. E eu com a minha sala toda montada, tinha gastado tudo que eu tinha ali. E aí fui atender em casa. Comecei a atender em casa. Lá em Pessegueiros? Não, aí eu morava no Corta-Vento. Ah, tá. Comecei a atender em casa novamente, a domicílio e tal. E aí mudei do Corta-Vento para Barra e montei a minha sala dentro da minha sala de estar. E fiquei atendendo ali um tempo. E foi um tempo de muito crescimento, porque eu entendi o quanto eu era capaz. As pessoas saíam de onde estavam para ir fazer sobrancelha como acontece comigo. hoje, né? A gente vê. Gente. Mas sabe que você falou um negócio aí que fez toda a diferença. Não adianta você ter toda, né, ter assim, aquele melhor curso na mão se você mesmo não acreditar. Sim. E eu acho que em algumas pessoas falta isso. Sim. Acreditar, Sim. né? Às vezes elas têm acesso, têm o dinheiro, ou tem alguém que patrocina, né? Alguém que possa pagar o curso. Mas se ela realmente não acreditar que ela pode muito mais, se ela não se olhar e ver quem verdadeiramente ela é, que ela é valiosa, ela é valorosa, ela pode conseguir qualquer coisa, sim, ela pode ter o melhor acesso na mão que realmente não vai. Não flui. É claro que todo o teu ambiente contribui para isso, né? Eu tive muito apoio do meu esposo, ele sempre, não, vai, minha irmã também, vai dar certo, você vai conseguir. Mas isso não era o suficiente. Eu primeiro tinha que acreditar em mim. E eu falo que, volto lá para o autoconhecimento, enquanto você não entender o que é sucesso para você, você não vai saber aonde você quer chegar. Então, primeiro você precisa saber o que você quer. É dinheiro? Eu falo para as alunas. O primeiro passo para você começar pode ser dinheiro? Pode ser querer ter uma situação financeira melhor? Pode. Mas se for só isso, você vai se perder no meio do caminho. Precisa ter um significado maior. Você precisa entender quanta diferença você faz na vida de alguém. Entregando um serviço de beleza, como você, cabelo. Muitas vezes as pessoas chegam para o atendimento depressivas, tristes, não conseguem se olhar no espelho. E ali, aquele cuidado, às vezes não é o que ela vai ver na sobrancelha, mas é o cuidado que você vai ter com ela. Eu sempre falo que o dinheiro é consequência daquilo que a gente faz claro, com amor, né? Óbvio, é óbvio.
E essa parte de atendimento em casa me capacitou muito para entender quem eu era e onde eu poderia chegar. E aí eu já sabia, eu falei, não tem limite. Tudo depende de mim, não tem limite. E realmente não tem, né, amiga? Não tem. Quando você tá pronta para enfrentar tudo aquilo que pode querer te parar, quando você acredita quem você é, o poder que você tem, não tem limite. Nada te para. Gente, olha, a conversa é longa, acho que vai ter que precisar mais 3 blocos, né? Vamos. A gente já volta, é muito rapidinho. Rapidinho, nem acredito, é o último bloco e a gente tem 1 milhão de coisas pra falar, como a gente faz agora. Estou aqui com ela, Monique Meroto, a rainha da sobrancelha aqui em Teresópolis, tá? E vou falar, né? Agora ela tem que formar pessoas pra acompanhar a gente nos outros processos do próximo salão, porque tem que vir dela, né, gente? Mas fala, amiga. E aí você foi pra sala, você viu que não tinha limite. Aí qual foi teu passo? E aí eu comecei a buscar, claro, nesses meio tempo eu falo para as alunas que tudo de investimento de sobrancelha, em primeiro momento, é muito alto. Os cursos de micropigmentação são muito custosos. Mas tudo que você empenha energia naquilo ali acontece. Claro que tudo vai depender do quanto você quer. Eu falo para elas. Ai, gente, é verdade. Então, todo o dinheiro que eu ganhava era para investimento em especialização. Então, eu não ganhava, já estou lucrando. Não, quando eu pagava aluguel da sala, eu pagava aluguel da sala e investia. O meu primeiro congresso, há 3 anos atrás, eu só trabalhava na minha sala, né, pagando aluguel, dividia com uma menina de cílios. E aí eu juntei para ir na feira e para mim aquilo já foi lindo. E quando eu cheguei na feira, que eu olhei as meninas indo para um congresso, eu falei com a minha irmã, ano que vem eu tô aqui. E eu tô há 4 anos consecutivos sendo congressista e para mim isso é uma vitória muito grande. E aí eu comecei a me especializar muito, né? Todos os cursos que eu via que eram mais importantes eu juntava para fazer e ainda não tinha retorno de trabalho, mas era investimento. E aí eu comecei a procurar lugares que realmente me poderiam trazer um pouco mais de visibilidade. Porque eu trabalhava sozinha numa sala com uma menina de sobrancelha e muito antes de conversar com você, eu já tinha mandado mensagem pra você, não sei se você lembra. Gente, olha só, não lembra. Eu achava que ela era a dona do salão que ela trabalhava. Todo mundo achava. Olha, sério? E aí eu mandei mensagem pra ela. Mas no meu Instagram? No Instagram dela perguntando se tinha espaço pra atendimento lá. Tô bem procurada. Procura, isso há muito tempo. Eu te respondi? Respondeu, demorou um pouco, mas respondeu. Ela demora, gente. Mas respondeu. Ela respondeu que já tinha uma menina lá, mas agradeceu e tal. Porque eu mandei assim, oi, tudo bem? Eu sou micropigmentadora. Queria saber se você tem um espaço para atendimento, se a gente pode conversar e tal. E aí você me respondeu logo isso, né? E aí comecei a procurar espaços para atendimento. E nisso fiquei nessa sala alugada, né, atendendo. Eu falo para as minhas alunas, meu primeiro carrinho auxiliar foi uma fruteira preta. E eu achei lindo, tá, gente? Ficou lindo. Tá vendo, né, gente? Só no parque então, não quer. Não espera ser perfeito pra fazer. Isso aí. Não tem momento perfeito pra fazer. Eu entregava o meu melhor. E ali Era eu comecei... Era o meu melhor. E ali eu comecei a fazer uma agenda de clientes e comecei a entender que o meu trabalho era muito mais que sobrancelha, né? Nesse tempo eu não dava mais curso, já tinha parado. Só ficava nos atendimentos. E aí, a Sabrina, novamente na minha vida, me falou, amiga, tá abrindo um salão lindo que é a sua cara.
E aí, como que as pessoas enxergam na gente um brilho que muitas vezes a gente demora para enxergar, né? Um salão lindo que é a sua cara, você tem que ir lá conversar com ela, você tem que... E aí foi quando a gente se encontrou, né? E aí eu fui lá, a gente conversou e realmente já houve ali uma conexão que aconteceu imediatamente, de imediato, né? Mas num primeiro momento eu não queria dar curso ali. É uma coisa muito desgastante, é gostoso, mas exige muito, né? E minha primeira preocupação era encher minha agenda, né? Não começar a dar cursos. E aí aconteceram muitas coisas que era Deus falando, tá deixando o propósito para trás, tá deixando o propósito para trás, tá deixando... E muitas vezes eu só me levantei quando eu via que eu tinha ainda muito para fazer. E aí eu fui chamada pelo Senac para dar curso ano passado, não pude ir. Fui esse ano. Cheguei lá, uma turma de 14 meninas. E eu falei, gente, se não foi isso, então não sei mais o que é. E fui assim, como se eu já fizesse aquilo há 50 anos. Como se fosse um beabá para mim. Foi muito fácil e foi muito gostoso. E no final, eu ouvi das meninas, eu tinha que estar aqui. Eu tinha que ouvir você. Eu tinha que olhar as coisas diferentes. E aquilo para mim foi realmente Deus confirmando que o meu propósito é esse. Educar, né? Educar. Mas você sabe o que é mais interessante? É que assim, você, do mesmo jeito que você faz o diferencial na vida das alunas, das pessoas, você também faz o diferencial para quem deita lá na tua maca. Sim. Porque assim, é surreal. A gente vê lá no espaço, tem gente que não faz cabelo, não faz unha, mas sai lá do outro lado para fazer a sobrancelha com você. A gente sabe que nós temos outros profissionais maravilhosos, mas assim, quando eu falo que você é diferenciada, mas eu acho que é em tudo que você entrega. É no teu olhar, é no teu tratamento, sabe? Na tua luz, no teu tratamento com os clientes. É assim, você, desde o início, né? Eu lembro que eu sempre falei para Breno, desde o início, quando ele ia lá dar o coisa. Monique é muito diferenciada. Eu vejo nela algo que eu não vejo há muito tempo em um profissional. Para atendimento, a maneira como te atende, a maneira como te acolhe. É tudo especial. E a gente vê, assim, muito Deus e um propósito mesmo, né? Exatamente. Porque tanto de ensinar, porque eu acho que Deus permitiu que você também atende, né? Atendesse, continue atendendo um pouco, sim, ainda mais, que eu creio. Amém. Porque é esse teu diferencial que você passa nas tuas aulas também. Sim, sabe? Se eu não vivesse isso, eu não teria você não ia ter como passar, exatamente, sabe? Esse amor todo. Porque as pessoas que vão ser formadas por você vai ser... Cara, só que é impossível não ter amor. A gente vê, sim, você posta lá, né, o feedback das suas alunas e a gente vê que é um diferencial não só de trabalho, né, de uma técnica, mas de amor mesmo, de uma entrega totalmente diferente de quem só tá ali, de repente, pelo dinheiro. É isso que eu falo muito para elas. Realmente tem que ser uma entrega, porque senão você vai chegar até um patamar. Ok, encheu sua agenda, e aí? E aí? E as pessoas percebem quando é com amor. E as pessoas muitas vezes voltam mais pelo amor. Verdade. Voltam mais pelo cuidado, voltam mais pela presença. E eu sempre falo isso, que ali, aquele lugar ali é de Deus. As minhas mãos são guiadas por Ele. Se eu tiver que abrir minha boca para falar qualquer coisa, que seja dele. Então, até a última turma que eu formei agora, eu recebi uma mensagem da aluna falando assim, eu vejo Deus em você. E se isso não é sucesso, gente, eu não sei mais o que é. Então, assim, não é o dinheiro, não é o carro que você anda, não é a roupa que você veste. É aquilo que você pode acrescentar na vida das pessoas. É a diferença, né, que você faz na vida das pessoas. É o doar aquilo que você tem de mais valioso, o que é o seu tempo. Então eu sempre falo que tem coisas que são inegociáveis para mim. Minha família e o meu tempo com eles é inegociável para mim. Isso é o meu sucesso. Isso sempre foi o meu sucesso. E as pessoas têm uma noção de sucesso, quem tem muito dinheiro, quem é muito conhecido, quem é muito... Não é, não gente, é mesmo. Não é. A gente vê hoje que, infelizmente, os casos de suicídio são entre as pessoas que têm uma condição muito boa. É verdade. E o que está faltando? É propósito. Tá faltando e vou te falar, a gente tem uma cliente lá que virou amiga.
que vai fazer o curso. Eu falei assim, gente, a pessoa vai falar assim, ela, meu amor, comunica um sucesso como design de sobrancelha, porque ela anda de Porsche. Pra vocês verem que não é sobre ter somente assim a oportunidade, mas é sobre fazer sentido. Sim. Porque a primeira coisa que ela falou pra mim foi assim, eu queria tanto. Ela queria ser minha assistente. Eu falei, não tem como, porque eu não vou ter coragem de mandar nela, né? Porque ela é minha cliente há muitos anos. Eu falei, gente, mas no primeiro momento que ela ficou assim, me mandando mensagem querendo ser assistente, eu falei, nada a ver, ela tá viajando, meu Deus, como é que ela vai ser minha assistente? Como é que eu vou mandar na minha cliente? Mas, amiga, você entende que ela tá no processo de autoconhecimento. De conhecimento. E aí ela foi e falou pra mim, eu não levava a sério, fingia. Aí quando ela chegou cara a cara pra mim e falou, aquele dia até que eu te chamei, que ela falou assim, eu preciso fazer algo por mim, eu preciso fazer... eu só fiz isso a vida inteira. Eu só tive esse trabalho a vida inteira, que é trabalhar com o marido dela, eles têm negócio. Mas eu queria fazer algo que fizesse os olhos dela brilhar. É isso. Sabe? É isso. E aí, gente, eu vou te falar, não é sobre condição financeira, porque quem é muito pobre pode fazer, Sim. porque sempre tem alguém pra te ajudar. Sim. E isso eu vou sempre falar, sempre Sim, tem. com certeza. E como a pessoa pode ser muito rica, andar de Porsche, mas ela vai fazer sobrancelha e daí? É sobre ela descobrir o valor que ela tem, que ela pode passar para outras mulheres. Isso é fantástico. É sobre isso. E aí ela vai trabalhar comigo, tá, gente? Quando o olho brilha, tem alunas que eu vejo, eu olho e falo, essa daí vai longe. Porque o olho brilha, porque ela tem amor por aquilo que ela entrega. E aí você não tem limite pra nada. E aí, esquece. Não tem barreira, não tem dificuldade, não tem falta de dinheiro, a gente sempre dá um jeito. E aí eu falo pra elas, eu quero ver vocês acima de mim. Eu quero ver vocês lá no congresso, mas lá em cima palestrando. Ai, gente, que tudo. Porque o meu sonho não é esse. O meu sonho é entregar, é revelar pra elas o que elas têm de melhor, é mostrar que elas são capazes. Não é estar lá, mas se for o delas, eu vou estar lá aplaudindo. Ai, que lindo, né? Então, assim, é sobre descobrir o que realmente tem valor, é sobre descobrir realmente o que é sucesso pra você. E definir isso como um propósito mesmo, né? Meta e ter aquele como propósito e também, vai. né? Não dá chance pra voltar, não. E vai, só vai. Gente, a gente vai quase acabando. Não. Mas eu queria que você deixasse assim uma mensagem para essas mulheres. Olha para sua câmera ali, ó, e deixe uma mensagem para essas mulheres, para você que está assistindo esse programa hoje, para você que está assistindo esse Womancast hoje. Sabe, por um acaso, do nada, ou de repente você entrou para assistir por curiosidade, mas eu quero deixar aqui hoje, Monique, deixar uma mensagem pra você aí que entrou do nada, ouviu do nada, ou tá do nada, ou porque quis assistir, mas uma mensagem que vá no coração dessas mulheres. Nossa, é difícil, eu tinha que falar mais meia hora aqui, gente. Mas eu acho que o mundo está esperando a gente se posicionar, né? O mundo, Deus está esperando você se posicionar para cumprir o propósito na sua vida. Então, se você não está satisfeita, só quem vai poder mexer e mover isso é você. Então, não tenha medo, porque todo mundo começa com medo. Não tenha medo, vá com medo mesmo, parece frase instagramável, mas é verdade. Porque quando você dá o primeiro passo, quando você enxerga o potencial que você aí tudo brilha. Eu sempre uso o exemplo, a Beyoncé não é a Beyoncé se ela não tivesse mostrado a genialidade singular que ela tem. Então existe dentro de você aí uma genialidade singular que só você pode mostrar e só você pode revelar. Só basta você dar oportunidade para descobrir quem você é. E é isso. Ai, que lindo, gente! Amei, ó. Monique é realmente diferenciada, trabalha lá no Woman Concept. Eu não poderia deixar de trazer ela aqui, porque ela me inspira. Em tão pouco tempo já fez a agenda que ela fez, já tá dando aula novamente, já tá formando outras pessoas. E é disso que a gente precisa. Mulheres, né, que cheguem aqui, mulheres que contem sua história, que a gente sabe que a vida não é fácil, mas mulheres também que podem estar aqui para falar para você que você pode muito mais, contar suas histórias, né, de superação e de empreendedorismo, porque esse programa também é isso. E você aí também pode, tá? Amiga, obrigada por ter vindo. Foi uma bênção, foi um prazer. Que bom que você veio. Eu realmente queria muito que você estivesse aqui, porque você sempre foi um diferencial lá naquele espaço. Obrigada. A sua vida é um diferencial. O seu posicionamento dentro daquela empresa é um diferencial.
e você merecia estar aqui para dar oportunidade de outras mulheres, né, se inspirarem na tua história, para saber que elas também podem muito. Podem. Obrigada, tá? Obrigada. Um beijo e até o próximo Womancast.